Queridos, eu estava preparando essa mensagem e o Espírito Santo falou no meu coração, né? O que Deus requer de nós, o que o Senhor requer de nós. Até o pastor postou um vídeo lá na igreja sobre o que uma igreja verdadeira prega, né? A igreja verdadeira prega o que? A palavra de Deus, tem zelo pelo batismo nas águas, tem zelo pela Santa Ceia, e isso é uma igreja firmada na palavra do Senhor. Mas hoje em dia muitas igrejas têm pregado um evangelho de facilidades, que não exige nada disso, é tudo muito light, muito fácil. Você aceitou Jesus, já está bom, né? Você não precisa fazer mais nada, você não precisa mudar uma vírgula da sua vida. Mas a palavra do Senhor nos confronta e diz ao contrário. O Senhor requer de nós santidade, requer de nós que nós venhamos a viver uma vida diferente da que vivíamos antes. Então hoje eu quero falar com vocês a respeito de princípios. A gente já pregou várias vezes sobre princípios bíblicos, o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer. Mas hoje eu quero trazer para vocês um versículo que está em Miqueias 6:8, que diz assim: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Quer dizer que Deus exige de nós. Deus exige algumas coisas de nós para que a gente seja considerado filho, aceito como filho, e para que a gente também tenha um relacionamento sincero com Ele. Então o Senhor exige que pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. É isso que o Senhor colocou no meu coração para a gente estar falando aqui nesta noite. O livro do profeta Miqueias fala acerca das acusações que o Senhor tem contra o povo de Israel. O povo de Israel difícil, né, irmãos? Sempre Deus falando, ele sendo rebelde, e Deus sempre dando novas chances, mandando mensageiros para tentar salvar aquele povo. Mas isso serve para nós hoje, queridos. Essa palavra está tão atual quanto naquela época. Hoje em dia continua falando conosco. Então o Senhor chamava o povo e convocava o povo a escutar essas acusações, e também fez o povo lembrar dos feitos que o Senhor tinha feito com eles, tirado eles de uma terra de escravidão, livrado eles. E o Senhor queria mostrar qual era a verdadeira vontade dele para o povo. E Ele quer mostrar hoje para nós também qual é a verdadeira vontade dele para as nossas vidas hoje. Miqueias é um livro profético que nos desafia a refletir sobre nossa relação com Deus e como nós devemos viver diante dele. E nessa passagem específica do profeta, ele nos mostra uma pergunta: o que o Senhor requer de nós, né? O que Deus requer das nossas vidas? O Senhor diz ao povo, né? Olha, eu já falei para vocês, eu já mostrei o que vocês deviam fazer, está na sua consciência. Deus falando para eles: vocês já sabem que é certo, que é errado, o que vocês precisam fazer para me agradar. E hoje nós também temos isso, queridos. Está na palavra de Deus as diretrizes para nós vivermos a nossa vida segundo a vontade dele. E Deus requer de nós 3 coisas, 3 princípios que estão nesse versículo que a gente acabou de ler. Esses 3 princípios são apresentados como requisitos básicos para agradar ao nosso Deus e viver uma vida plena e significativa. Não adianta você viver pela metade, mas viver uma vida plena que agrada totalmente ao Senhor. Em vários lugares da Bíblia você vai achar esses princípios e sempre vai apontar a nossa vida para Cristo. Sempre o nosso modelo maior e melhor é Jesus, né? Ele é o nosso modelo. Então nós precisamos descobrir esses princípios e apontar para a nossa vida. Olha, eu preciso melhorar aqui, eu preciso mudar, eu preciso crescer, né? Princípios, queridos, inegociáveis, vindo do próprio Deus para a nossa vida. Eu coloquei aqui o que são princípios. Pode ser que alguém não saiba, né? Diretrizes ou regras gerais que uma pessoa segue em sua vida, que são baseados em seus valores, né?
eu tenho um valor, eu falo, olha, não pode pegar nada de ninguém. Isso é um princípio que a gente passa para os nossos filhos, né? Se não é seu, não põe a mão, que a gente faz isso. E a palavra de Deus também tem esses princípios, esses valores que a gente não pode mudar, né? A gente não pode negociar. Alguns princípios de uma pessoa que estão realmente firmados na palavra de Deus. Ela é perseverante, justa, ética, mansa, resiliente, paciente, humilde, altruísta e empática. São atributos de um verdadeiro cristão. Muitos deles talvez a gente não tenha alcançado, muitos deles a gente falha aqui, mas a gente tem que fazer ao máximo para alcançar esse padrão do céu para nós, esse padrão de Cristo para as nossas vidas. E nós que somos de Jesus, temos os nossos princípios e valores baseados nele. Nós não andamos por livro de autoajuda, por influencer, por nada, mas por Jesus, né? O nosso modelo real é Jesus. Em tudo que Jesus viveu, ele nos deixou esse exemplo a seguir. Então, o que Deus requer de nós resume, hoje eu quero falar com você, somente 3 expressões cheias de significados que aparecem nesse versículo. As 2 primeiras expressões têm a ver comigo e com o próximo. E a terceira tem a ver com Deus e comigo, né? A minha amizade com Deus. A principal mensagem dessa passagem é que Deus espera que seus filhos vivam de acordo com os padrões de justiça, fidelidade e humildade. Justiça e fidelidade, e amor e fidelidade tem a ver, né, eu com o meu próximo. Agora, a humildade para andar com o nosso Deus é nossa, com o nosso Deus. É pessoal de cada um. E isso, se você observar esses princípios, vai trazer bênção e felicidade para a sua vida. Então, a palavra do Senhor, ela não acrescenta dores, né? Ela nos ajuda a caminhar. Pode até parecer difícil ou impossível alcançarmos esse padrão de vida cristã, mas a Bíblia nos afirma ao contrário. Então nós temos que olhar pelo plano da Bíblia. Através do amor de Deus, tudo se torna mais fácil. Quando eu recebo esse amor de Deus, como a Maria falou aqui no momento, né? Se o Senhor tiver o seu coração, Ele tem todo o resto. Então, através do amor do Senhor, tudo se torna mais fácil. 1 João 5,3 diz: porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então, tudo isso que a gente vai falar hoje sobre praticar a justiça, amar a fidelidade, andar com humildade com o seu Deus, não vai ser pesado para você se você ama ao Senhor e se você obedece aos mandamentos dele. Se você está com o coração plenamente aberto e preparado para receber esse amor. Não vai ser nada difícil, queridos. Não vai ser um fardo para você. Nossa, eu tenho que ser bom. Nossa, eu tenho que fazer isso. Não. Será uma alegria para você refletir o amor de Deus através da sua vida, amém? Primeiro ponto, o que Deus requer de nós? Primeiro, praticar a justiça. A justiça, queridos, é uma das características de Deus. Ele se alegra com o justo e abomina a injustiça. Então, nós temos que ter isso. Se nós falamos que somos dele, nós temos que ter isso em nossas vidas, a justiça. O pecado nos torna impuros, injustos e separados de Deus. Mas todo aquele que acredita no sacrifício de Jesus e o aceita como Senhor e Salvador é justificado e recebe a justiça de Deus. Então todos nós aqui somos justificados e temos essa justiça em nossa vida. Em Efésios 6,13, nós somos encorajados a vestir a armadura de Deus, que inclui a couraça da justiça, para resistirmos às armadilhas do diabo, para que o inimigo não venha tocar na nossa vida. Nós temos que vestir essa armadura. Miqueias, em 6,8, está falando sobre a justiça que é pessoal para Deus, porque vem de Deus. Ele está falando que nós temos que viver em justiça, não essa justiça terrena, comum a todo mundo,
mas uma justiça divina que o Senhor nos dá a partir do momento que aceitamos a Jesus. Deus revela o que está no nosso coração, o que está no coração dele. Nós passamos a viver um coração igual ao do nosso Pai. E isso precisa refletir em nossa vida. Agir com justiça vai mais fundo do que apoiar uma causa ou publicar algo em redes sociais. E isso absorve as necessidades da vida diária como pessoa antenada e como se posicionam em um grupo. Poxa vida, eu defendo uma causa, eu sou justo, eu não gosto de injustiça, eu vou falar sobre isso. Isso é uma justiça comum. Todos nós, tomamos partido por alguma situação, defendemos alguma pessoa, alguma causa. Às vezes até postamos um versículo, Mas isso é comum, queridos. A justiça que o Senhor quer que nós vivamos é a justiça dele para as nossas vidas. E que nós sejamos plenamente justos com as pessoas que estão ao nosso redor. A justiça que Miqueias está falando nos convida a compartilhar o que Deus nos deu, Aquilo que tem em nós. Essas coisas não são apenas para nós e aqueles que nós amamos. Essa justiça de Deus, ela não serve só para nós e para a nossa família que a gente ama. Serve para o pecador, para aquela pessoa que você não tem afinidade, talvez até nem goste. Mas você precisa amá-la em justiça. Você precisa praticar a justiça com ela também. Você compartilhar o Evangelho, o amor de Cristo, para tornar nossa comunidade inteira mais próxima, mais justa e mais adequada. Você concorda comigo que a justiça de Deus para as nossas vidas nos trouxe até aqui hoje? E nós também temos que compartilhar esse amor na nossa comunidade. Se em volta da nossa comunidade também for agraciada com essa justiça, todos nós viveremos melhor. Nós sabemos que nem todos serão salvos, mas quanto mais a gente puder salvar, isso você reflete a justiça de Deus na sua vida, amém? Em Salmos 37, 27 diz assim: desvie-se do mal e faça o bem, e você terá sempre onde morar, pois o Senhor ama quem pratica a justiça e não abandonará os seus fiéis. Para sempre serão protegidos, mas a descendência dos ímpios será eliminada. Então o Senhor ama quem pratica a justiça. E nós devemos praticar essa justiça. Uma vez que você foi abraçado por essa justiça, você tem responsabilidade de praticá-la no seu dia a dia, para que você possa encorajar outras pessoas a também serem salvos pela justiça divina. Através daquilo que o Senhor fez na sua vida, você reflete para que as pessoas sintam o desejo de viver aquilo que você vive hoje, que é a justiça de Deus através da sua vida. O que Deus requer de nós? Ame a fidelidade. Amar a fidelidade nos remete à confiabilidade, fidelidade e à verdade em relação a Deus e ao próximo. Nós precisamos, em Mateus 22 diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento e com todas as suas forças. E você deve amar o próximo como a si mesmo. Então isso é amar a fidelidade. Você foi tão amado que você ama o próximo também. E nós precisamos cada vez mais deixar esse versículo transbordar da nossa vida. O que é mais importante que Miqueias nos exorta é em direção a um tipo de amor significativo. Você sabe o que é bom, bondade amorosa, mostrando amor constante a Deus e aos outros. Quando você constantemente demonstra amor a Deus e às pessoas que te cercam. Isso é amor constante, bondade amorosa, que nós devemos desenvolver todos os dias da nossa vida. A misericórdia é uma daquelas coisas fáceis de identificar. Sentimento de dor, solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em desgraça, dó, compaixão, piedade. A misericórdia é fácil de identificar, mas é difícil de fazer. Ato concreto de manifestação desse sentimento. Se você sentiu dó, você sentiu compaixão, você vai ter alguma atitude.
como perdão, indulgência, graça, clemência. Um exemplo assim que ficou muito na minha cabeça sobre essa misericórdia foi no Sul. Todos nós ficamos comovidos com tudo que aconteceu, né? Matou muitas pessoas desabrigadas, não tinham nem teto, né? Não tinham roupa, não tinham nada para vestir. E todos nós ficamos comovidos, mas todos nós fomos lá ajudar? Não. No máximo que a gente fez, doamos algumas roupas, fizemos um Pix para alguém que estava comprando água para mandar para lá, mas a nossa mão não chegou até lá, né, presencialmente, através das orações, que foi muito importante para ajudar eles naquele momento difícil, mas é isso que o Senhor quer. Com certeza, muitos de nós não podiam mesmo largar tudo aqui e ir para lá ajudar, mas o que o Senhor está querendo dizer é que do seu lado tem gente precisando. Tem gente precisando dessa misericórdia, tem gente precisando. Talvez você precise perdoar alguém, mas você não perdoa, você não demonstra esse amor. E tudo isso são atos de bondade, fidelidade e misericórdia pelas pessoas. E Deus espera que a gente pratique isso o tempo todo. E às vezes a gente não dá ouvidos, a gente não pratica, a gente não faz. Por quê? Somos orgulhosos, né? Não queremos fazer. É uma coisa que a gente identifica. Nossa, eu podia fazer tal coisa. Mas não vou fazer não. Do nosso eu. Não deixa o Espírito Santo trabalhar na medida que Ele quer, né? A gente impede a ação do Espírito Santo através da nossa vida. E nós temos que quebrar isso hoje, queridos. Se o Espírito Santo falar ao seu coração, faça. Vai, faça, porque o Senhor fala, basta nós darmos ouvido. Deus espera que pratiquemos em todo o tempo e deixá-lo definir suas reações com a misericórdia abundante que Deus deu a cada um. Cada um de nós temos essa misericórdia dentro de nós. O Senhor deu a cada um de nós, então nós temos que manifestá-la, não somente em oração ou em palavras, mas com ações verdadeiras. Mateus 23 diz assim: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então Jesus estava dizendo aqui, não adianta nada vocês darem tudo e vocês não praticam justiça, misericórdia e fidelidade. Você não ama aquele que está do seu lado, né? Não adianta nós fazermos muitas coisas para aparecer, mas no secreto a gente não age da mesma forma, com justiça, com amor e com fidelidade. Isso é uma coisa para nós pensarmos, queridos. Nós temos que agir cada vez mais segundo a palavra de Deus. O mundo e sobretudo o nosso país é marcado pela hipocrisia. Diversas práticas religiosas revelam o quanto se é religioso. Às vezes as pessoas só agem através da religiosidade, só fazem aquilo para cumprir uma meta. E não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que nós venhamos a agir com o coração, que nós venhamos a agir com real amor às pessoas. A corrupção, a violência, a fome, tantas outras coisas nos fazem questionar até que ponto... Peraí, queridos, eu perdi. Achei. Até que ponto segue profundamente a boa nova que Jesus prega, a justiça, o amor, a misericórdia, a fidelidade. Tudo de tão ruim que acontece, às vezes a gente se questiona. Será que eu não podia estar melhorando esse cenário, pelo menos em minha volta? A gente pode melhorar, queridos. Essas coisas à nossa volta deviam ser menos constantes, porque nós somos luz. Nós devíamos iluminar, né, aonde nós estamos. Claro que muitas coisas fogem ao nosso controle e muitas coisas são permissão do Senhor, mas nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos: será que eu estou sendo luz, iluminando, e a boa nova está sendo levada através da minha vida para as pessoas? Né? Isso que nós devemos nos perguntar. Estamos imersos nesse ambiente hostil, mas somos chamados a seguir a palavra de Deus e fazer a diferença. Nós vivemos no mundo, nós estamos nesse mundo, mas nós temos que fazer a diferença onde quer que nós vivamos, trabalhamos, estudamos.
Temos nos esforçado para isso, irmãos, para fazer essa diferença? Essa é a pergunta do Senhor para nós hoje, né? Nós temos que nos esforçar. Que atitudes incoerentes precisam ser banidas da nossa vida, né? Porque às vezes a gente acaba sendo complacente com erros, a gente acaba ficando, eu não vou falar nada não, vou ficar na minha. E tem horas que o cristão precisa sim se levantar e falar. O cristão precisa tomar uma posição e ser luz, né? Ser a palavra certa no momento certo. A gente precisa fazer isso. E que lição devemos deixar aos nossos filhos para que propaguem e formem uma geração que testemunha uma fé autêntica? Que lição que a gente tem que deixar para os nossos filhos, né? Para fazer isso, nós temos que dar um exemplo. E acerca dos nossos filhos, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Nós temos que dar o exemplo para que eles venham a seguir. Não tem nada mais impactante do que um filho fazendo a mesma coisa que você faz, né? Hoje à tarde teve uma situação em casa, eu e o Marcelo ficamos dando risada. A Grazi foi lavar louça e eu deixei um potinho de Danone. Toda vez que eles deixam, eu falo: põe no reciclado, vocês não têm empregada, eu que não vou catar não, vem aqui, eu chamo eles, né? Aí hoje, nossa, dona Ana Paula, olha, eu não tenho empregada não, põe aqui. Ela falou igualzinho eu, irmãos. Aí eu falei, meu Deus, por quê? Ela escuta isso de mim. O exemplo que eu dou fala mais do que eu ficar falando na cabeça dela. E é isso, queridos, o exemplo que a gente dá fala mais do que 1000 palavras. Nós temos que dar esse exemplo. E que futuro de cristãos terão quando nós formos embora? Já parou para refletir que hoje já está difícil? Imagina os nossos filhos daqui 30 anos, se Jesus não voltar. Eu espero que volte, em nome de Jesus. Tem uns irmãos aí orando, né? Para que Jesus volte antes das filhas casarem. Amém, em nome de Jesus. Mas a gente espera que Jesus volte, mas se Jesus não voltar, a gente tem que deixar um legado forte para os nossos filhos, de que Cristo é o mesmo, que Cristo não mudou, que os princípios bíblicos regem sim a nossa Bíblia, na nossa vida. A Bíblia rege a nossa vida. E não é o que está escrito nos livros, não é o que se ensina na escola, são coisas que o Senhor nos ensinou. A Bíblia na antiguidade foi passada de pai para filho oralmente, depois foi por escrita. Então, nós temos que, por mais que eles leiam, nós temos que falar. A Bíblia precisa ser falada e ensinada para os nossos filhos. É isso que nós temos que viver. Devemos viver na prática uma vida de amor, misericórdia, fidelidade e bondade a Deus e ao próximo. Se nós fizermos a nossa parte, com certeza os nossos filhos vão estar olhando e eles vão reproduzir aquilo que nós fizemos. Por isso nós temos que viver a nossa vida baseada na palavra de Deus. Se a gente deixar se escapar da palavra de Deus, pode dar muito errado, pode dar muito ruim, né, queridos? E o que Deus requer de nós? Ande humildemente com o seu Deus. Essa parte aqui, queridos, eu acho que é a mais importante que nós temos que aprender hoje, né? Que a gente precisa ter o nosso relacionamento com o Senhor intacto, primeiramente, para depois a gente poder refletir isso no nosso dia a dia. Hebreus 11:5 diz: pela fé Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Olha que bênção, queridos. Ele foi tomado pelo Senhor, porque Deus falou: olha, eu não aguento ficar longe, Enoque, vem aqui pertinho de mim que eu quero conversar com você, eu quero ter você. Enoque agradou a Deus. E nós, querido, como nós temos vivido a nossa vida? A gente tem agradado ao Senhor, né? Deus tomou Enoque para si por andar com Ele. Que significa andar com Deus? Andar com Deus como Enoque andou, significa que ele foi um homem justo, misericordioso e sempre disposto em fazer a vontade do Senhor. É o que nós devemos fazer. Ser justos, ser misericordiosos,
dispostos a fazer tudo o que o Senhor nos manda e fazer a vontade dele em todo o tempo. É o que nós precisamos todos os dias fazer na nossa vida. Não há muitas informações a respeito do patriarca Enoque, mas o que nos foi revelado é que ele fez o que foi bom aos olhos de Deus e por esse motivo foi chamado para a glória. E aí eu faço uma pergunta para você: o que você tem feito é bom aos olhos de Deus? O Senhor pode dizer: olha, eu me agrado do meu filho? A gente tem vivido uma vida que o Senhor pode se orgulhar, como Ele mesmo falou de Jó, né? Olha, já viu meu servo Jó? Ele me ama, né? Ele é justo. O Senhor pode falar algo desse tipo ao nosso respeito? Nós temos que observar que a nossa vida precisa primeiramente agradar ao nosso Deus, né? Não importa se a gente desagrada quem está ao nosso redor, nós temos que agradar primeiramente ao Senhor. Eu creio que Enoque não se preocupava com as pessoas que estavam ao redor dele. O que ele queria era passar tempo com Deus, era falar com Deus, era agradar a Deus. É o que nós temos que fazer, queridos. Andar com Deus significa viver perto de um relacionamento com o Senhor, obedecendo a sua vontade, seguindo sua direção, vivendo com honestidade, integridade e fazer justiça e bondade. O Senhor quer de nós é que nós vivamos uma vida totalmente regida por Ele, mas muitas vezes nós não queremos, né? Nós não deixamos o Senhor fazer isso em nós. É preciso muita humildade para trilhar o caminho dele e não o nosso em primeiro lugar. Às vezes a gente precisa abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos desejos para agradar ao Senhor. E às vezes a gente não quer fazer isso. A gente quer cumprir tudo aquilo que a gente já anotou, né? Na nossa agendinha lá, que a gente já falou que a gente sonha, que a gente quer fazer. E a gente esquece: Senhor, mas é isso que o Senhor quer para mim? Eu preciso fazer primeiro o que Ele quer. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu preciso primeiro fazer o que Ele quer, e depois Ele vai fazer o melhor por mim, com certeza. Mas abrir mão de tudo isso para cumprir o chamado de Jesus integralmente é difícil. Não é fácil, e às vezes a gente não quer fazer, mas hoje o Senhor te chama a fazer esse exercício. Senhor, eu abro mão de tudo que eu quero para viver o que o Senhor quer para a minha vida. E com certeza, queridos, será algo maravilhoso, porque os pensamentos dele são maiores e melhores do que os nossos. Quando fazemos essa renúncia, isso aumenta a nossa humildade. Depois disso é mais fácil, queridos. Quando a gente renuncia e deixa o Senhor trabalhar, tudo vai ficando mais fácil. Caminhando com Deus significa seguir a jornada da vida ao lado dele. A gente tem que saber como se conectar com o Senhor. O que é conectar? Você ficar atento e ouvir o que Ele quer. Saber se comunicar com o Senhor. Sabedoria para falar com Ele, para pedir. Sabedoria até mesmo para agradecer. Por meio desse processo de conexão e comunicação, a gente tem uma ideia de que Deus está nos dando uma perspectiva totalmente nova sobre nós. Nós começamos a entender as coisas, queridos. Quando você ouve a voz de Deus, fica mais fácil. Você não fica mais batendo cabeça, porque você sabe exatamente o que Ele quer da sua vida. Certamente, Deus nos criou seres únicos, cada um com suas características próprias, com uma visão singular. Sabemos também que acima da nossa perspectiva existe a perspectiva de Deus, né? Tudo isso que a gente vê aqui, que a gente faz, que a gente sonha, que a gente vai fazer amanhã ou depois, é perspectiva nossa, mas o nosso Deus, Ele sabe além. Ele vê muito mais além do que nós. Deus não vê como vemos, nem tampouco pensa como nós pensamos. Por que a gente acha que o que a gente pensa vai ser melhor do que o que Deus pensa, irmãos? A gente é mesquinho mesmo, né? Nós somos pequenos. Não, nós temos que falar: Senhor, o que o Senhor pensa sobre mim? Age, faz na minha vida. A partir do momento que nós fizermos isso, nós vamos ter um futuro maravilhoso na presença dEle.
A perspectiva de Deus é muito mais ampla. Ela alcança o presente, o passado e o futuro. O Senhor abrange todas as áreas da nossa vida, todos os tempos. O pastor já falou isso aqui. O futuro, o Senhor já está lá, Ele já sabe, Ele já está cuidando de tudo. Então nós não temos que viver somente na nossa pequenez. Nós precisamos hoje pedir para que o Senhor reja a nossa vida, para que Ele tome todos os espaços, todos os lugares, né? Em Mateus 5:3 diz: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Viver com humildade com o seu Deus é você saber que Ele é maior do que nós, né? E Ele tem total controle. Jesus, nesse versículo, nos convida a reconhecer nossa dependência total de Deus. A partir do momento que nós reconhecemos que dependemos dEle, a gente vive outra vida, queridos. A gente não vive, com certeza, como falamos no estudo, né? A ansiedade não vai tomar conta dos nossos dias. Nós entregaremos todas elas aos pés dele. Ser humilde de espírito significa reconhecer que somos espiritualmente carentes, que não podemos alcançar a salvação por nossos próprios méritos. Nós não podemos praticar nada de justiça, amor, se Deus não for na nossa vida. Se Ele não for o regente dos nossos dias, né? O reino dos céus é o regente de Deus para aqueles que humildemente reconhecem sua necessidade dEle. Tem muitas pessoas que falam: eu não acredito em Deus, eu nem acredito que vai ter um céu, então ele não vai para lá mesmo, irmãos. Pode ter certeza. De gaiato ele não vai entrar lá, porque para ter direito ao céu, você tem que reconhecer humildemente que você precisa dele. Né? Todos nós precisamos. Embora o mundo possa nos ensinar a buscar sucesso, riquezas materiais, Jesus nos lembra que a verdadeira riqueza está no relacionamento com Deus. A verdadeira riqueza, queridos, não está em nada nesta terra, está no nosso relacionamento com o nosso Deus, né? Para que no dia que o Senhor nos chamar, como a gente vê, né? Nossa, crente fiel, foi embora com Deus, está descansando. Essa é a palavra que nós queremos ouvir, né? A respeito de nós, né? Ensinou os filhos, foi crente fiel e o Senhor o recolheu. Isso é precioso para nós, né? Nada desse mundo pode suprir esse desejo maior em nosso coração, que é encontrar com o nosso Deus. Portanto, devemos cultivar uma atitude de humildade espiritual, reconhecendo nossa dependência dele em todos os aspectos da nossa vida. É isso que o Senhor quer de nós. Andar humildemente com ele é reconhecer que nós precisamos dele e que nós dependemos totalmente dele para tudo na nossa vida no dia de hoje. Aí, queridos, em relação às 3 coisas que Deus requer de nós, justiça, fidelidade e andar humildemente com Ele, esta passagem nos lembra que a vida não se trata apenas de seguir regras e cumprir obrigações. Todos nós aqui temos no nosso dia as obrigações a cumprir, mas na vida espiritual não é assim. Nós temos, como a gente falou na célula terça, o nosso coração tem que dedicado totalmente a Ele. Não é só cumprir uma agenda. Hoje é dia de culto, eu tenho que ir. Não, eu vou porque eu vou adorar o meu Deus. Chegou o meu dia de adorar o Senhor. Nossa, hoje eu vou servir, vou ter que ir lá. Não, eu vou ter que ir lá não. Glória a Deus, eu vou servir ao meu Senhor, né? Eu vou fazer algo de bom para o reino. Não é só cumprir, mas cultivar de um coração justo, fiel e humilde, que reflita a imagem de Deus em nós, em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa refletir a imagem de Deus, aonde quer que a gente vá. E hoje nós temos um desafio de buscar essa vida plena e significativa, não somente para nós, mas para todas as pessoas que pudermos alcançar. Essa vida plena e cheia e satisfeita em Deus, que nós buscamos não somente para nós, mas para todas as pessoas que nos cercam, na nossa casa, no nosso trabalho. As linhas entre os 3 princípios que a gente falou hoje aqui são mescladas, elas estão unidas, né?
Justiça requer humildade, o que induz a fidelidade, que se parece muito com humildade e com a verdadeira justiça de Deus. Está tudo junto, queridos. Então nós temos que viver isso, né? O Senhor requer de nós hoje posicionamento para viver mais a palavra de Deus e agir, praticar também essa palavra no nosso dia a dia. Então hoje eu faço um convite para você. Viva e pregue a boa nova de Jesus em justiça, amor, misericórdia e humildade. Amém, queridos? Que o Senhor continue falando aos corações de vocês, que essa palavra venha calar fundo, né? E que a gente possa ter realmente uma mudança de vida. Se até hoje você andou meio cabisbaixo, que o Senhor a partir de hoje age em sua vida e que você viva essa justiça, ande em amor e também ande com humildade com o seu Deus. Amém? Vamos orar?